Queria convidar você a ficar em pé neste momento, em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Queria que você prestasse muita atenção, né? Porque tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? A Escritura é para a gente aprender, a gente viver aqui nessa terra e almejar também onde nós vamos viver eternamente, que é o céu, né? E nesse texto que está aqui em Marcos capítulo 5, Jesus traz lições muito preciosas, né, para o nosso coração. E diz o seguinte: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos ensinamentos que ela nos traz, o que ela faz na nossa mente, ampliando a nossa visão, Senhor, das coisas espirituais. E eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, me dando sabedoria, graça, para que eu possa transmitir a tua palavra, Pai. Senhor, a todos que estão neste momento ouvindo essa mensagem, que possam ser abençoados, dá inteligência, sabedoria. Nós repreendemos todo o espírito maligno que queira roubar a palavra da mente das pessoas, que queira trazer confusão na mente, ó Pai, e que o Senhor esteja nos abençoando neste momento. É o que eu te peço, na certeza que o Senhor está presente neste lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Quando lemos esses versículos que acabamos de ler de Marcos capítulo 5, Jesus traz algumas lições muito importantes que ele queria que os seus discípulos, e claro que nós também somos discípulos de Jesus, também nós tivéssemos na nossa vida. E começa no versículo 1, dizendo que chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Chegaram
na outra margem do mar. Quando você vê o capítulo anterior de Marcos, nós vemos que Jesus Cristo, ele, nos últimos versículos, ele estava com seus discípulos no mar e ele acalma a tempestade. No momento em que os discípulos acharam que iam morrer, que as ondas estavam altíssimas, os ventos muito, muito fortes, eles acharam que eles iam morrer ali naquela situação. E Jesus Cristo, ele acalma o mar e os ventos e traz uma lição que está no versículo 40 do capítulo 4. Ele diz o seguinte: então lhes disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Ele chama a atenção dos seus discípulos em relação à fé. Nós estamos aqui nessa noite porque nós temos fé em Jesus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que o mesmo Jesus que acalmou os mares, o mar naquele momento, acalmou os ventos, ele acalma os ventos da nossa vida, acalma os mares que tentam nos afogar nessa vida, situações embaraçosas, ele entra na nossa vida, e nós temos fé que ele é poderoso para fazer qualquer coisa na nossa vida, senão não estaríamos aqui, fazendo uma corrente de oração, acreditando, perseverando na presença de Deus, orando. Nós acreditamos, temos fé, e ele chama a atenção aqui dos seus discípulos exatamente para isso. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não acreditam? Porque vocês mesmos poderiam ter falado com o mar: para, com os ventos, acalma. Vocês poderiam ter feito isso. Ele chama a atenção e depois ele atravessa para uma terra chamada, uma cidade que tinha o nome de Gadara, que é a cidade dos Gadarenos. E lá ele encontra um homem que estava endemoniado, um homem possesso por demônios. Nós sabemos que o demônio, ele atormenta, e isso é uma realidade, ele atormenta em muitas situações, algumas vezes é possessão, como esse homem, ele estava totalmente possesso. Muitas vezes ele tenta nos oprimir, muitas pessoas aí que estão deprimidas, oprimidas, entristecidas, em função dos demônios que tentam atormentar as pessoas. E Jesus Cristo traz uma libertação àquele homem. Mas quando nós lemos esse texto aqui, é sobre isso que eu quero falar nessa noite, depois dele chamar os seus discípulos, vocês têm que ter fé, ele atravessa com eles para a terra dos Gadarenos e começa a trazer uma série de lições através da vida prática. Porque Jesus Cristo fazia assim, ele ia com as suas palavras, mas mostrando na prática aquilo que eles precisavam entender, porque um dia Jesus Cristo subiria e eles iam ter que continuar a obra de Jesus, assim como nós temos que continuar a obra de Jesus, e nós temos que saber, conhecer a palavra de Deus e saber como nós devemos agir em situações. E eu queria falar dessas lições que Jesus Cristo, ele traz aqui, numa terra em que a maior parte da população não era de judeus, a grande maioria eram de pessoas que eram gregos e imigrantes, de outras nações, e por isso eles criavam porcos, porque os judeus não criam porcos, eles não criam de forma nenhuma porcos, que eles consideram um animal imundo. Então nessa terra especificamente eles criavam porcos, porque a grande maioria deles eram gregos e imigrantes, e não minoria de judeus. E Jesus Cristo atravessa e vai para ali e traz algumas lições que eu queria falar nessa noite. E a primeira lição que Jesus Cristo traz para aqueles discípulos, e eu gostaria que você entendesse nessa noite, eu sei que muitos aqui já entendem, mas que você entendesse de uma forma mais profunda, que ele queria que eles entendessem, que existe um mundo espiritual. Nós vivemos nesse plano aqui, mas existe um mundo espiritual, onde é uma batalha espiritual, onde existem demônios e existem seres angelicais do bem, que são os anjos, e o nosso Deus, o Espírito Santo, Jesus. Existe esse mundo espiritual, e Jesus Cristo queria que eles
entendessem isso, que ele não veio para ensiná-los apenas a viver no plano físico, não só para matar a fome deles, não só para curar as enfermidades deles, mas que eles tivessem entendimento que a vida não fica nesse plano, que nós temos um outro plano, que é o plano espiritual, para onde nós um dia vamos partir e vamos morar para sempre. Jesus Cristo disse isso muito claramente, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai a não ser por ele. E ele falou que na casa do Pai tinha muitas moradas, e ele ia preparar moradas para os seus filhos. E nós precisamos ter esse entendimento. E aqui no versículo 4 e 5 desse capítulo 5, e eu queria repetir, ele diz o seguinte: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, em grilhões, em migalhas, e ninguém o podia amarrar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Jesus Cristo falou que ele era o bom pastor. Lá em João 10, ele disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e realmente é o que fez com esse homem, destruiu a vida dele. Ele andava pelos sepulcros, ele andava pelos montes, ele andava se machucando com pedras, eles amarravam ele em grilhões, em cadeias, ele arrebentava aquelas cadeias, ninguém podia segurá-lo, tamanha força que os demônios colocavam na vida dele, e ele vivia atormentado. Mas Jesus Cristo disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo veio para trazer vida em abundância para a gente, que é uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida onde a gente tem harmonia com Deus, com o nosso próximo, com a nossa família. Por quê? Porque nós temos Jesus no nosso coração, e Ele traz essa abundância para a gente. Então, esse mundo espiritual existe, muitas vezes não nessa possessão demoníaca, mas o diabo quantas vezes entra dentro da nossa casa para atormentar, usando alguém, um familiar, ou às vezes no nosso trabalho, alguém para atormentar no nosso trabalho, ou em outro local qualquer, para tirar a nossa paz. E muitas vezes nós não percebemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra os demônios. Nós devemos, nesses momentos, orar, não desesperar, não entender que aquela pessoa que fez alguma coisa com a gente é nosso inimigo. Não, às vezes ele está sendo usado por um demônio. A palavra de Deus nos diz aqui claramente, quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele fala legião, porque eram muitos demônios que estavam sobre aquele homem. Nós não sabemos o que ele fez, que brecha que ele deu, mas certamente foi alguma coisa muito séria, para os demônios entrarem e possuírem a vida dele. Foi alguma coisa muito séria. Então Jesus Cristo queria que eles entendessem isso. Existe, estão vendo? Um mundo espiritual, que existem os demônios que vão tentar tirar a paz de vocês, que vão tentar roubar a alegria, que vão tentar roubar aquilo que eu tenho dado a vocês. É isso que Jesus Cristo queria que eles entendessem, para que eles pudessem ajudar outras pessoas que estivessem nessa situação e que não caíssem em situação parecida com esse homem. Ele queria que eles tivessem a realidade espiritual. E não tenho dúvida que esse texto foi escrito não para que a gente ficasse apavorado. Tem demônio aqui, tem demônio ali. Não, mas para que a gente tivesse a certeza que isso existe e que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com quem andamos, nós temos que andar com que situação nós nos envolvemos, tem coisas que atraem os demônios, tem situações de bruxaria, que as pessoas se envolvem, de macumbaria, que a pessoa acaba se envolvendo com situações que são embaraçosas, que vão trazer problemas para a vida deles. Então nós temos que tomar, sim, ciência, existe
um mundo espiritual. De que lado nós queremos ficar? Em outras palavras, Jesus Cristo queria dizer isso para eles: não tem meio termo, ou vocês ficam do meu lado e eu vou dar vida e vida em abundância, ou vocês vão ficar do outro lado desse campo e vocês vão ter alguém que quer roubar vocês, quer destruir a vida de vocês, quer matar a vida de vocês. Então, o que é que nós queremos da nossa vida? Muitas vezes nós brincamos entre um lugar e o outro, e corremos riscos que vão trazer situações difíceis para a nossa vida. Então existe sim esse mundo espiritual, e nós temos que tomar muito cuidado para nós estarmos do lado correto, que é o lado de Jesus Cristo, da paz, da harmonia, da alegria, da felicidade, porque Ele veio para isso, para nos dar esse tipo de vida, a vida em abundância. Mas para isso nós temos que andar nos seus caminhos, nós temos que seguir a sua palavra e andar segundo a sua palavra. Uma segunda lição que nós vemos aqui, Jesus Cristo queria ensinar para esses discípulos, que para Jesus uma vida vale mais que o mundo inteiro. Para Jesus, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Ele saiu do outro lado, onde ele estava, Cafarnaum, onde ele fez a maior parte dos seus milagres, Tiberíades, e foi para uma região do outro lado, onde tinha a maioria de pessoas que não queriam nada com Deus, gregos, imigrantes. Não era o foco principal dele, que eram os judeus a princípio, mas ele foi ali por causa de um homem, que estava endemoniado e precisava da misericórdia de Deus. Então, para Jesus, a sua vida é muito importante. Jesus, ele sai de onde ele estiver para te alcançar, quando ele vê que há possibilidade de você abrir o seu coração. Ele nos ama. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele morreu ali naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue, por amar a humanidade, por me amar e te amar. Então, a nossa vida vale muito. O versículo 12 e o 13 diz assim: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e mandaram, e a manada se precipitou para um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. Pensa bem, 2.000 porcos. Calcula hoje quanto seria isso, o preço de hoje. Mas para Jesus, o que são porcos? O que são bens? Ele se importa com a vida humana, com as pessoas. Ele ama as pessoas. Ele veio por causa de pessoas. Ele tinha todo o poder, toda a riqueza no céu, mas ele veio morar nessa terra por amor a cada um de nós. Então, a nossa vida para Jesus é importante. Sua vida tem importância. Jesus Cristo, Ele quer alcançar o nosso coração na totalidade. Como Ele alcançou aquele homem? Ele expulsou o demônio, e a palavra de Deus, como nós lemos, houve uma mudança total na sua vida. O texto, o versículo 15, diz que é o seguinte: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O homem estava normal, está sentado. Um homem que não parava
correndo para um lado e para o outro, gritando. O texto nos diz que ele andava nu, para baixo e para cima, nos montes, nos sepulcros, se arranhando todo, com pedras, ali sentado, no seu perfeito juízo, conversando normal, ouvindo Jesus Cristo falar, perfeitamente normal. É isso que Jesus Cristo quer fazer com cada um de nós. Ele se importa com a gente. Ele quer o seu coração, Ele quer o meu coração. Ele quer que estejamos ao seu lado, assentado, em perfeito juízo, sabendo e ouvindo a sua palavra. É isso que Ele quer para a nossa vida. Que coisa maravilhosa saber disso. Muitas vezes a gente fica decepcionado nesse mundo com pessoas. Talvez alguém que esteja me ouvindo está decepcionado com a vida, com pessoas. Quero dizer que Jesus Cristo nunca vai te decepcionar. Ele se importa com você. Ele quer a sua vida. Então, pare para pensar sobre isso. Ninguém se importa tanto com você. Nem pai, nem mãe, nem amigos. Tem pessoas que trocam Jesus por amigos. Lá na frente os amigos decepcionam. Pais podem nos decepcionar, mas Ele nunca vai nos decepcionar. E a sua vida é importante para Ele. E terceira lição, e última lição que eu quero deixar para vocês, é que Jesus ensina aquele homem como pregar o Evangelho. Como pregar o Evangelho? Muitas vezes nós nos questionamos, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar de Jesus? Ele entra no meu coração, Ele me ama, eu sou importante para Ele, né? E muitas vezes a gente acha que é de um jeito, não, eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Ele achou, um endemoniado, que ele tinha que ficar seguindo Jesus o tempo todo, atrás de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Mas no versículo 19 e 20 diz o seguinte: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. O que Jesus Cristo falou com ele? Você vai sair daqui, você vai falar do que eu fiz na sua vida. Você era aflito, agora você está em paz. Você estava doente, ferido, você está curado. Você não tinha alegria, você andava triste, agora você tem alegria. Falar de Jesus é falar do que Ele fez na nossa vida. Onde você estava antes de conhecer Jesus? Sem Jesus, a nossa vida, ela é vazia. Eu falo porque um dia eu andei sem Jesus. Ela é vazia. A gente procura alegria nas festas, na bebida, no sexo, em tantas coisas, mas depois você, quando para, você descobre que você continua com um vazio no seu coração. Continua com vazio. Porque esse vazio, ele só pode ser preenchido por Jesus. O tamanho certo é Jesus. Ele que preenche esse vazio da nossa alma. Nós continuamos tendo problemas? Claro, temos Jesus, vamos ter problemas, vamos ter enfermidade, mas Ele preenche nossa alma, Ele enche o nosso coração de esperança, Ele faz as coisas novas, Ele faz milagres. Nós vemos os milagres de Jesus todos os dias. Então é falar do que Ele fez na sua vida. Ele mudou a minha história. Ele transformou um problema que eu tinha.
Ele curou minha enfermidade. Ele me libertou de uma tristeza que eu tinha, que eu não entendia por quê. É assim que a gente fala de Jesus, e é a grande verdade, não é uma historinha para ser contado. Nós temos um trabalho que nós sempre estamos aí ajudando, que é a Missão Vida, que recupera moradores de rua. E quando o morador de rua chega na Missão Vida, é tirado um retrato dele. E quando ele é recuperado, ele sai, outro retrato. Você olha, você não reconhece, você fala assim, não é a mesma pessoa. Há uma transformação no físico da pessoa que é assustador. Mas o que mais impressiona quem conhece essas pessoas não é o que aconteceu no físico, é o que aconteceu na alma, é com o interior dessa pessoa. Chega como aquele endemoniado, ferido, triste, aflito, desprezado, situação caótica. Não sai com dinheiro não, mas sai alegre, já em paz, transformado, porque Jesus Cristo entra nesse coração. A diferença é Jesus. Jesus é que faz isso. Nós às vezes somos instrumento de pegar a pessoa na rua, de ajudar, sustentar com os alimentos, com roupa, com dinheiro, tantas coisas que a gente faz. Somos instrumentos, porque um dia nós também éramos mendigos espirituais e Jesus se importou, saiu do seu lugar, veio até a gente e transformou a nossa vida. E por isso, Jesus é tudo na nossa história, na nossa vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E nós precisamos tomar as nossas decisões e as nossas escolhas. Então, Jesus, para resumir, Jesus Cristo, Ele tem a nossa vida como uma vida muito importante, como Ele olhou para aquele endemoniado e se importou com ele. Ele quer nos usar, porque Ele tem muitas pessoas que também importantes, que nós temos que falar. A palavra nos diz aqui que aquele endemoniado gadareno, ele saiu pelos 10 cidades, Decápolis, que são chamadas, eram cidades onde tinha a maioria de gregos e imigrantes, entre uma delas Gadara, e ele saiu para aquelas cidades, porque todo mundo conhecia a história daquele homem ali. Eu era aquele endemoniado que andava atormentando, que entrava nas cidades, atormentava todo mundo. Jesus entrou no meu coração, Ele transformou. Agora eu tenho juízo, eu estou limpo, estou curado, restaurado, e vocês precisam de Jesus também. Então, que essas lições possam estar aqui na nossa mente. Existe esse mundo espiritual, sim. Jesus se importa com a gente, e se importa com o nosso próximo, e é nossa obrigação falar de Jesus. Não precisa ser grande teólogo para falar de Jesus. Fale daquilo que Ele fez na sua vida. Ele transformou minha vida, transformou meu ser. É muito mais impactante do que você lançar
teologia sobre a vida das pessoas, é muito mais impactante você falar da transformação que houve na sua vida. Aquele endemoniado não sabia nada, ele estava ali encantado com Jesus, ao ponto de falar: eu quero te seguir. Ele falou: tá bom, você vai me seguir, mas você vai voltar para a sua cidade e vai falar do que eu fiz na sua vida. E ele obedeceu e saiu pregando o evangelho. Queria convidar você a ficar em pé neste momento, para a gente orar. Você também que está em casa, né? Levante agora, para pensar. Talvez você entrou aqui achando assim: eu não tenho importância. Se Jesus Cristo foi atrás de um endemoniado, como Ele te ama. Ele quer fazer milagres na sua vida. E mais que isso, Ele quer te usar para fazer milagres em outras vidas, alcançar outras vidas. E é só você falar daquilo que Ele fez, dos milagres, da transformação, pois é assim que Jesus Cristo faz. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus agora: Senhor, eu entendi a Tua palavra, eu entendi que eu sou importante para o Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero poder ter experiência para contar para as outras pessoas, eu quero que os Teus milagres aconteçam, no nome do Senhor Jesus. Pai, peço a Tua bênção sobre cada vida que está aqui nos ouvindo neste momento, que o Senhor esteja fazendo com que essa palavra chegue ao coração, trazendo fé, porque, Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. A Tua palavra nos diz isso. O Senhor fala: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não creem? Por que vocês não oram, crendo naquilo que vai acontecer? Ó Deus, e sabemos sim que existe esse mundo espiritual e que a oração é que transforma todas as coisas. O Senhor, com uma oração simples, falou com aquele homem, de uma forma tão simples, expulsou os demônios e aí ele foi totalmente liberto. Liberta as pessoas, ó Pai, liberta, tira toda opressão, tira tudo que muitas vezes o diabo tem colocado para trazer tristeza, trazer desconforto, trazer aflição, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja nos usando para pregar o Teu evangelho, para falar do Teu amor, falar do grande Deus que Tu és, e não existe ninguém como o Senhor. Muito obrigado, continua falando, Senhor, as vidas, em nome de Jesus, amém.